Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou o Wilton do Desafio Paraná aqui do NR de Cascavel e estou fazendo esse vídeo para falar a respeito da Olimpíada do Conhecimento SAEB 2025, que é uma forma de vocês estarem engajando os estudantes de vocês para fazer a prova SAEB, né? Nós sabemos que quando acontece algo assim, por exemplo, quando tem lá um vestibular, um Enem, nesses cursinhos pré-vestibulares, né, que tem ali, serve talvez ali para relembrar um pouco do conteúdo, mas mais do que isso, incentivar, dar aquele gás nos estudantes para que eles façam uma boa prova, né? Então, é uma maneira de estar incentivando nossos estudantes, né, dos nonos anos e terceiras séries para estar fazendo uma boa prova do SAEB. Então, o Desafio Paraná, ele vai oferecer ali uma forma de vocês estarem fazendo isso, né, através do nosso recurso educacional digital, o eGround, o antigo Quizzes, né, mais conhecido como Quizzes por vocês. Então, ali nós começamos com os slides, né, sobre as orientações gerais, bem pontual ali, algumas coisas, depois eu vou explicar um pouquinho mais no específico. Então ali, começando a estrutura da Olimpíada, né? A Olimpíada do SAEB 2025 ela foi estruturada em 3 fases distintas, pensando em fornecer à escola uma ferramenta para estimular os alunos a realizarem a prova do SAEB 2025. Então, como eu já tinha adiantado ali para vocês, né, é uma forma de estar incentivando os estudantes, né, de estar deixando eles assim um pouco mais ansiosos, com vontade de fazer essa prova, né, de uma maneira diferente, fazendo uma gincana, porque a gente sabe que nosso estudante ele não aprende só da maneira tradicional, né? Os nossos estudantes eles são nativos digitais, então eles também conseguem aprender de maneiras diferentes ali, de maneiras com as metodologias ativas. Então participarão todos os alunos de nono ano e terceira série e os professores dessas séries que estiverem na escola nos dias de aplicação da Olimpíada. Pode ser também um professor que seja de outro ano ou série tá sendo professor aplicador. Para isso, né, nós pedimos que sejam professores assim bem animados, né, que vão engajar os estudantes, que vão estimular eles ali, e também professores que conheçam bastante a nossa ferramenta ali, o eGround, Quizzes, para eles poderem estar trabalhando essas atividades ali dentro do nosso recurso educacional digital. Então a escola ela pode escolher qualquer data entre 1 e 17 de outubro, lembrando que o SAEB vai começar na semana seguinte, né, depois que terminar esse período ali de 1 a 17, na próxima semana a gente já inicia com as provas do SAEB. Então, entre 1 e 17 de outubro, a escola pode escolher qualquer uma das datas para a aplicação da Olimpíada. O evento ele ocorrerá utilizando o recurso eGround, o antigo Quizzes, e as atividades elas foram elaboradas pela CED e as cartas de power-ups, que são as vantagens lá, também deverão ser impressos nas escolas. Depois eu vou estar mostrando como são essas cartas, como que elas funcionam. Então, as cartinhas já estão aparecendo ali para vocês, né? Então, com o intuito de deixar a Olimpíada mais estimulante e desafiadora, foram criadas cartas que permitem aos alunos adquirir vantagens durante o evento. Então, depois eu vou estar mostrando mais detalhadamente como que funcionam essas cartinhas ali. São uma espécie de superpoderes, né? Os power-ups. Eles podem pedir, por exemplo, ali, a ajuda do professor com uma dica, pode pedir mais tempo para responder a atividade, pode fazer uma troca ali de jogadores, né, de um time para o outro, ou fazer uma compra, né, de um jogador durante um período ali, é bem legal. Então essas cartas elas são legais, que elas sejam usadas, né, para que se torne algo mais estimulante ali na hora de estar fazendo a atividade dentro do nosso recurso. Aí, continuando ali, para comprar essas vantagens, os alunos deverão gastar a moeda virtual, que nós demos o nome carinhosamente ali de SAEBits. Por que SAEBits? Que vem do SAEB, né? Então, são moedas virtuais ali, conforme os estudantes vão fazendo as atividades ali dentro do nosso recurso, vão ganhando pontos, eles vão acumulando essas moedinhas chamadas SAEBits. Os pontos adquiridos em cada fase são transformados em SAEBits que acumulam durante a Olimpíada. Então ali embaixo nós temos um exemplo ali
naquela tabelinha. Então, nós temos ali equipe do time A e time B, atividade 1, 2 e 3 e o total de SciBits. Então, digamos que lá na primeira atividade, o time A conseguiu ali 2.300 pontos, o time B 1.900, o time A na segunda atividade 1.950, o time B 2.100, e a atividade 3, o time A 2.050 e o time B 850. Então, esses pontos são convertidos em moedas virtuais do SciBits. Então, no total ali, o time A, nas 3 rodadas, nas 3 atividades, conseguiu um total de 6.300 SciBits e o time B 4.850. Neste exemplo, o time A possuirá 6.300 e o time B 4.850, como eu já havia falado. Depois ali a gente vai ter uma ideia, né? Porque tem uma coisa bem interessante e que deve ser bastante lembrada, que os pontos eles vão se acumulando e depois a gente vai descontando ali os SciBits, né? Mas os pontos eles continuam pelo menos dentro daquela rodada ali, continuam os mesmos. Só depois que termina uma fase que você vai ter o zeramento e começa tudo de novo, né? Mais para frente eu vou estar falando detalhadamente como que funciona. Então, os power-ups são vantagens, poderão ser comprados no intervalo entre uma atividade e outra. A primeira fase, que será detalhada em breve, possui 6 atividades a serem executadas com os alunos. Quando uma equipe compra uma vantagem, tem o valor dessa descontado do total de SciBits. Então, utilizando o exemplo anterior, se o time A comprou o Power-Up Cartão Vermelho, que custa 4.000 SciBits, seu saldo deverá ser atualizado sem alterar o valor dos pontos de cada atividade. Então, nós temos ali, um acúmulo, né? 2.300, 1.950, 2.050, deu 6.300 e ele comprou lá o cartão vermelho. Descontou menos 4.000, ele ficou com 2.300 SciBits. Aí, continuando, a quantidade de power-ups é limitada ao número de cards fornecidos à escola, que deve imprimi-los e entregar aos professores que irão gerenciar as turmas. Os power-ups não podem ser comercializados entre as equipes. Então, por exemplo, a minha equipe ela comprou lá o cartão vermelho e a outra equipe comprou uma carta lá que dá um pouco mais de tempo para responder a atividade. Ah, vamos trocar? Não. Você vai usar ali durante o jogo, não pode fazer essa troca. Uma vez utilizada a vantagem, a carta deve ser recolhida pelo professor e a equipe não poderá reutilizá-la. Então, usou a carta, ela retorna para o professor e não pode ser mais usada. Continuando, então, como que vai funcionar a primeira fase? Então, são divididas ali em 3 partes, em 3 fases, né? Então, na primeira fase, participam todos os alunos da categoria 9º ano ou 3ª série. Ela é feita dentro da sala de aula. Os alunos eles deverão se dividir em equipes de até 5 alunos, né? Dependendo ali da realidade de cada turma, mas o ideal é que seja equipe com 5 alunos. O professor ele utilizará o modo papel do Playground, o antigo Quizzes, para executar essa fase. Essa escolha é para facilitar o gerenciamento dos dispositivos nesse dia. Então, o modo papel, a maioria dos professores conhece, né? Depois eu vou estar mostrando ali um videozinho como que funciona, eu vou estar mostrando os cards, que no caso ali só o professor com o celular e o aplicativo do Playground Quizzes e os estudantes com os cartões ali que eu vou estar mostrando depois, né? Vão responder, eles não precisam estar usando nenhum tipo de dispositivo, como celulares, tablets, computadores. Então é só o professor com seu celular, a projeção no Educatron ou algum outro tipo de projeção e os estudantes usando os cards para responderem. Então, os professores deverão receber kit de power-ups e o link das 6 atividades, que serão 3 de língua portuguesa e 3 de matemática, que os alunos deverão realizar, e os keycards. No início da atividade, os professores apresentam os power-ups para os alunos, explicando o que são e quais as quantidades e valores de cada um. Então, é muito importante a organização prévia, né? Então, já vai ser falado para os estudantes, explicado sobre a Olimpíada, qual que é o objetivo, que é engajar eles para o SAEB, né? Que é fazer com que essas atividades ali elas sejam mais prazerosas, divertidas, né? Não precisa ser algo ali corriqueiro, banal, algo que ele faz ali em sala de aula, da maneira tradicional, como ele está acostumado, que talvez não vai chamar tanta atenção. Então, estimular bastante eles, né? Pedir para que formem os times, já pensar tudo, não deixar para na hora, no dia, estar formando as equipes, estar mostrando essas cartas, já vão mostrando, né? Todo o material vai ser mandado antecipadamente para a escola. Esse aqui que eu vou estar mostrando depois para vocês.
Então ali, no início da atividade, os professores apresentam os power-ups, né, para os estudantes, para que eles já conheçam, saibam ali o que significa cada um, o valor de cada um. Cada equipe será identificada pelo número do keycard que receber. Cada equipe receberá apenas um keycard, sendo que o capitão da equipe o erguerá para fornecer a resposta ao professor. Então ali, digamos que temos 5 equipes ou 6 equipes em sala de aula. Então ele vai dar o cartão lá para a equipe 1, cartão que tem o P1, que é o player 1, jogador 1 ou participante 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante ali, pela quantidade de turmas que tem dentro da sala de aula. Ao final de cada atividade, o professor deverá utilizar o quadro de pontos e sidebits na lousa e oportunizar a compra ou utilização de power-ups. As duas equipes com maior pontuação ao final das 6 atividades serão classificadas para a segunda fase. Então, de cada sala lá vai sair, por exemplo, lá no meu colégio eu tenho 4 turmas de nono ano e 3 turmas de terceira série. Então, no nono A, B, C e D vai sair uma equipe de cada um desses nono anos. E na terceira A, B e C, mesma coisa, que depois eles vão estar competindo ali entre si. Então, na segunda fase, formada pelas equipes classificadas na primeira fase. Então, na primeira fase, eram estudantes da mesma turma competindo entre si. Agora são estudantes de turmas diferentes, de nonos anos diferentes e de terceiras séries diferentes. 4 atividades, 2 de língua portuguesa e 2 de matemática. Então, nós temos um pouquinho menos ali. E uma dica, a hora que o professor aplicador ali ou a professora aplicadora estiver atribuindo essas atividades, nós pedimos ali para que o estudante não fique muito perdido, né, que ele vai ficar confuso se for feita de outra forma, que o professor trabalhe lá, por exemplo, na primeira fase, as 3 atividades de língua portuguesa, depois as 3 atividades de matemática. Não fazer português, matemática, né? Para que eles não se confundam ali, não fiquem perdidos. Mesma coisa ali na segunda fase, as 2 atividades de língua portuguesa, depois as outras 2 atividades de matemática. Cada equipe deve receber um dispositivo para responder as perguntas. Então, na segunda fase, agora sim, os estudantes eles vão precisar de um dispositivo. Pode ser computador, pode ser o tablet, né? Então, um da equipe ali ele vai receber esse dispositivo para estar podendo entrar ali e fazer a atividade, fazer o jogo. O professor responsável inicia a atividade no Playground utilizando o modo clássico com a opção golpe escudo ativada. Essa opção dará a oportunidade de cada equipe escolher naquela rodada se deseja fazer um ataque a outra equipe, diminuindo a pontuação da mesma, ou então escolher um escudo, para que se for atacada por alguém, possa se defender. Mais detalhes temos ali no tutorial que depois a gente vai estar mostrando. Então ali, nessa fase então, só reforçando, aí sim os estudantes precisam ter dispositivos para poder estar fazendo lá a atividade, o jogo, né? Os power-ups comprados na primeira fase e não utilizados não podem ser usados na segunda fase, mas cada equipe pode comprar novas vantagens entre as atividades. Então lá, por exemplo, comprei o cartão vermelho bem no finalzinho lá da primeira fase e passou batido, não usei o cartão vermelho na primeira fase, perdeu. Vai comprar só na segunda fase, então não guarda esses power-ups de uma fase para outra. As equipes mantêm o saldo de sidebits da primeira para a segunda fase, mas não a pontuação da fase anterior, que será zerada. Por exemplo, lá no exemplo anterior, né, nós vimos que a equipe lá tinha 6.300 sidebits e daí comprou 4.000. Então diminuiu lá, a quantidade ficou 2.300 moedas ali, os sidebits, e digamos que ela não utilizou na primeira fase. Ela pode levar para a segunda fase, mas a pontuação dela, ela zera. Ela fica zerada. E ela também não leva o cartão lá da primeira fase que ela comprou. Comprei e não utilizei. Perdeu lá, vai ter que comprar novamente se quiser utilizar aquela vantagem ali na fase seguinte. As 2 melhores equipes, somando-se os pontos das 4 atividades, se classificarão para a grande final, para a fase final. E na terceira fase, nós temos um outro formato. Vocês viram que na fase ali, a segunda fase, né, a fase 2, era atividade no modo clássico, golpe escudo, né, que os estudantes podem roubar a pontuação da outra equipe ou podem defender seus pontos, né. Nessa fase, é uma fase
que a gente utiliza a atividade lá do Pico da Maestria, que os estudantes eles gostam bastante. Então, as duas melhores equipes de cada categoria lá da terceira série e do nono ano deverão competir para chegar a quem será a grande campeã. Uma única atividade com língua portuguesa e matemática misturados. Dessa vez, agora eles vão ter que dar os pulos ali para conseguir responder. Vai vir uma atividade portuguesa, outra de matemática, então cada fase ali que vai passando vai aumentando o grau de dificuldade. E lembrando que todos os descritores ali que são trabalhados lá na prova do SAEB estão dentro dessas atividades. Então o estudante ele está aprendendo de uma forma divertida. Então ele está tendo contato com todos os descritores do SAEB, né? Não são atividades ali aleatórias, né? São voltadas ali para a prova do SAEB. Deve-se utilizar o modo Pico da Maestria para essa etapa, então os estudantes eles vão entrar ali no jogo, vai aparecer uma montanha, tem ali o avatar deles, né, o bonequinho que eles podem até customizar, mas daí a gente até dá uma dica, né, não vão utilizar moedas para comprar roupa, sendo que eles têm que usar as moedas para comprar as vantagens lá, os Saibits, ele vai usar o bonequinho que tiver lá, deixa para customizar quando for as atividades normais lá do dia a dia. A equipe com maior pontuação será a campeã da escola em sua categoria. E agora nós vamos lá para as perguntas, né? Que são as perguntas mais, as dúvidas mais recorrentes ali que o pessoal pode ficar. Então, objetivos. Para que fazer uma Olimpíada? Para que mais uma coisa agora em cima da hora? A gente tem tanta coisa para fazer e trabalhar esse descritor do SAEB. Não vamos estar desviando do nosso foco, que é o SAEB. Então, o objetivo é engajar os alunos do nono ano e da terceira série para a prova do SAEB, de uma maneira diferente, divertida. Promover um aprendizado com atividades gamificadas. Então, os estudantes eles vão estar aprendendo ali, brincando. Quem vai participar? Como a gente falou ao longo do nosso vídeo ali, os professores aplicadores e os alunos da terceira série e nono ano. Quais são os componentes abordados nas atividades, nos jogos ali? Língua portuguesa e matemática, que é o que cai lá na prova do SAEB. O que mais que pode surgir de dúvida ali, que são perguntas recorrentes? Qual é a duração do evento? A escolha da escola. Pode ser realizado em um único dia ou cada etapa em um dia letivo nos diferentes turnos, lá de 1 a 17. Dependendo do tamanho da escola, da quantidade de turmas, talvez tenha que se fazer em mais dias. Dependendo do tamanho, talvez em um dia só, em um período, ali de um dia da semana, de 1 a 17, já consiga se fazer essa atividade. No dia da Olimpíada, os alunos serão dispensados das aulas regulares? Estarão envolvidos na Olimpíada apenas os alunos dos nonos anos e terceiras séries. Esses alunos estarão envolvidos em alguns momentos do turno. Para as demais séries, a rotina continua normalmente. Então, nono ano, terceira série, lá do período da manhã, por exemplo, vai começar a atividade ali e eles vão fazer até terminarem. E a gente sabe ali que, por exemplo, a primeira fase lá é dentro da sala de aula, uma equipe contra outra equipe lá dos colegas de sala de aula. Aí terminou, foi para a segunda fase, teve uma equipe lá do nono A que venceu e vai para a segunda fase. Ah, mas daí os estudantes do nono A, das outras equipes que perderam, vão ficar em sala de aula? Então, não, eles vão lá para pegar e torcer pro time que venceu, né, da turma deles, para a sala deles, fazer a torcida. E assim com as terceiras séries também. Para as demais séries, então, que não são lá do nono ano e terceira série, rotina normal. As atividades deverão ser produzidas pela equipe da escola? Meu Deus do céu, e agora? A escola vai ter que criar essas atividades ali baseadas no SAEB? Não, pessoal, essas atividades elas serão encaminhadas até vocês por nós aqui do Desafio Paraná, por mim, pela Iselma, então vocês vão ter essas atividades prontinhas lá só para atribuir aos estudantes, não precisa criar atividade nenhuma, tá tudo pronto. Os alunos do nono ano vão competir com os alunos da terceira série? Será, pessoal? Já falei tantas vezes aqui, não, né? Nono ano compete com nono ano, terceira série com terceira série. Então, são categorias distintas. A premiação das equipes campeãs será fornecida pela sede? Também não. Nesse caso ali, é a escola que vai escolher qual premiação fará mais sentido para a sua realidade. Aí, há vários tipos de sugestões, né? Um lanche especial, talvez uma sessão de cinema lá para a sala, né, que teve equipe ganhadora. A escola conhece a sua realidade e ela sabe como agradar lá os seus estudantes, seu público, né? Então, fica por conta da escola de como fazer essa premiação.
É obrigatória a utilização do A-Ground, o antigo quiz? Sim, uma vez que o sistema de pontuação desse recurso digital educacional será utilizado para a validação do desempenho das equipes. Então as moedas virtuais, ali os Saebits, elas vão aparecendo conforme vai se utilizando a atividade que foi criada dentro do nosso recurso educacional digital, que é o A-Ground. Quem fará a atribuição das atividades para os alunos em cada fase? Os professores da escola farão a atribuição dessa atividade, conforme a orientação do tutorial. Como eu falei antes, às vezes tem um professor lá que ele é do 8º ano e ele, nossa, ele é craque ali no uso do recurso, né? E ele não tem 9º ano. E o diretor, ele viu lá que, eu acho que se esse professor do 8º ano ele é bem animado, bem engajado, ele vai animar os estudantes para fazer essa atividade ali, e ele vai saber mexer com a ferramenta, pode estar organizando a escola para que esse professor, então, nesse momento, faça a atribuição da atividade e vá acompanhando esses estudantes, mesmo que ele não seja o professor da turma daquele momento. Então, fica ali a organização da equipe da escola, né, da direção da escola. Quando devo fazer a Olimpíada em minha escola? Entre os dias 1 e 17 de outubro. Então, nós temos ali todas esses dias ali das semanas de outubro, né, antes de começar o SAEB. Pode escolher fazer um momento para o ensino médio, outro para o fundamental, se desejarem, mas aí é a organização de vocês. Então aqui nós terminamos esse material ali que fala das perguntas mais recorrentes, as orientações gerais. Agora nós vamos ver um pouquinho mais das cartas, né? Dos power-ups. Então aqui nós temos um infográfico também, né? Falando ali das etapas, de como tá se planejando, se organizando. Então, olha, ó, primeiro, organize o momento, outubro. Defina as datas, organize as equipes, escolha os professores aplicadores, imprima os cards. Ali, número 2, motive os estudantes. Crie um clima saudável de competição, propague as premiações. Agende a gincana, explique como funcionam os poderes. Então, faça essa movimentação legal ali, né, entre os estudantes. Mostre as cartas, fale das premiações, como que vai ser, que dia que vai ser. Engaje bastante eles, né, para que eles se animem ali, mostre as cartinhas de vantagens. Vocês vão poder tá usando aqui, é bem legal. Então, faça toda uma organização, faça com que eles se organizem lá nas equipes, né, nos times deles. Pode dar um nome para a equipe, pode ter uma bandeira, alguma coisa assim, né? Montar a torcida organizada, né? Depois, tipo, eu sei que na minha sala vai ser uma equipe que vai vencer. E depois nós vamos torcer ali pelos integrantes dessa equipe que venceu, porque toda a sala vai ganhar premiação depois. Depois, número 3, começa lá a atividade em si, etapa 1. Uma equipe contra a outra dentro lá da sala de aula. Qual que é o formato de atividades que vai ser utilizado? Modo de papel. Registre os resultados. Divulgue as equipes selecionadas para a semifinal. Etapa 2, semifinal. Leve as equipes para um espaço maior. Então, por exemplo, cada equipe em sua sala na fase 1. Na segunda fase, vamos fazer lá no saguão da escola, utilizando lá os tablets, né? Vai ser no laboratório de informática. Organizem lá da melhor maneira possível. Entregue os dispositivos, tenha certeza de que todos estão conectados e faça os ajustes e inicie o jogo. Número 5, final. 2 melhores equipes da escola. Organize o espaço novamente, né? Pode talvez ser no mesmo espaço ali da semifinal, e possibilite a torcida organizada. Talvez a torcida, não sei se vai ser ali na segunda fase ou se vão deixar só para a fase final. Organização da escola. Vocês que conhecem a realidade de vocês sabem como que vai funcionar melhor. E o pós-gincana. Organize o momento da premiação, valorize as equipes que chegaram à final nas redes sociais, editais. Então divulgue ali, faz a divulgação talvez nas redes sociais desde o início, né? Falando da Olimpíada do SAEB, colocando lá nas redes de vocês para engajar os estudantes, né? Use atividades como revisão em sala de aula. Acabou a Olimpíada lá, foi bem no comecinho de outubro ali. Tem mais uns dias ainda para o SAEB. Vamos pegar essas atividades, vamos fazer elas de novo para treinar mais um pouquinho para o SAEB? Vamos. Pode estar sendo utilizado dessa forma. Então vamos lá agora
achar aqui as cartinhas dos power-ups. Deixa eu ver aqui. Aqui estão as cartas dos power-ups. Então aqui, ó, nós temos ali a gralha azul, né, o símbolo do Paraná. Então nós temos ali, ó, por exemplo, acréscimos. Nós temos ali de 30 segundos. Ó, ao apresentar esta carta, o time ganha 30 segundos a mais para elaborar sua resposta. As respostas das outras equipes serão capturadas no tempo normal. Por exemplo, lá, entre uma questão e outra ali da atividade, comecei lá a atividade de língua portuguesa. Vou fazer lá, são 4 questões da atividade de língua portuguesa. O professor fez lá a primeira questão e daí os estudantes, talvez ali na primeira questão, eles não vão ter ainda, ou até, quem sabe, na primeira atividade não vai juntar uma quantidade de pontos para comprar ali o SciBit. Então, no tempo normal ali da atividade, 3 minutos para cada questão ali, para os estudantes pensarem ali entre eles da equipe, fazer a continha talvez ali em matemática, pensar e daí ir para a resposta. Ah, ele já tem a quantidade lá, comprei 30 segundos a mais. Então, enquanto os outros têm os 3 minutos normais, a equipe A, por exemplo, ou a equipe 1 que comprou lá 30 segundos, ela tem, além desses 3 minutinhos, mais 30 segundos. Ou se ela comprou lá a cartinha de 60, mais 1 minuto. Então, faz a leitura normal lá das outras equipes e dá um tempo a mais para registrar a resposta dessa equipe. E aí ali nós vamos ter mais cartinhas. Por exemplo, ali, ó, substituição vale 5.000 SciBits. O que é a substituição? Nós temos 2 cartinhas de substituição. O time pode trocar um dos integrantes com outra equipe da sala. Ambos os times permanecem com o mesmo número de jogadores. Lembrando lá, o que foi orientado? 5 jogadores por equipe. Então eu vou trocar. Ah, o Wilton vai para o time 2 e a Iselme vem para o time 1, que era lá do Wilton. Só fizeram uma troca. Essa é a substituição. Cartão vermelho. Escolha um participante de um time adversário para não jogar durante essa rodada. Ele participará normalmente das próximas. Ah, vou dar o cartão vermelho aqui, ó. Ah, esse dali, ó, vai no cantinho ali, vai ficar paradinho e não vai responder. Checagem do VAR, 6.000 SciBits. Jogue essa carta quando o outro time usar uma carta substituição, contratação ou cartão vermelho contra a sua equipe. Anule o efeito da carta jogada. Então, mas qual que é a ordem, Wilton, que eu vou saber quem que vai comprar primeiro? Veja lá a equipe que está com a maior pontuação. Então, ó, a equipe número 1 tem a maior pontuação. Então, vocês vão escolher aqui a cartinha. Ó, pessoal, lembre que tem os power-ups, tem as vantagens. Vamos lá comprar, vamos usar os poderes de vocês. Aí vai lá, compra, por exemplo, essa checagem do VAR. E daí o outro time comprou o cartão vermelho. Ah, eu vou usar o cartão vermelho ali pro Wilton. Não, eu vou usar a minha carta do VAR. Ele não vai ficar parado nessa rodada. Ah, eu quero fazer uma substituição. Vou trocar o Wilton pela Iselme. Não vai trocar. Então ali ele anula qualquer vantagem lá das outras cartas. E nós temos lá a equipe técnica. Ao apresentar essa carta, o seu time recebe do professor uma dica relevante que poderá auxiliar na elaboração da resposta. Então, por exemplo, se for um professor lá dos componentes de língua portuguesa e matemática, melhor ainda. Se não for, talvez o professor ele vai poder até ajudar, mas não de uma maneira tão decisiva ali como um professor do componente curricular. O estudo tático. Então, ao apresentar essa carta, o time ganha 1 minuto para consultar livros didáticos e ou cadernos para auxiliar na elaboração de sua resposta. Então, lembrando, pessoal, os estudantes eles vão poder ter disponíveis ali caderno, livro. Se ele não utilizar essa carta do estudo tático, não, vai ser da própria inteligência dele, dos integrantes da equipe. Aí, se ele apresentar essa carta, daí sim. Aí ele pode pegar lá o material de apoio e dar uma olhadinha. Se não, não, né? E a contratação, que eu acho que a carta mais cara, que é 8.000. Ó, contrate um jogador de outro time. Sua equipe ficará com um integrante a mais e a outra com um a menos. É diferente lá da substituição. A substituição só troca. E a contratação, ela vai trocar de vez ali e o outro time vai ficar com um jogador a menos e o seu time com um jogador a mais. Então essas são as cartas ali das vantagens, né?
Falando um pouquinho, pessoal, a respeito do modo papel. O modo papel, então, os cards que os estudantes vão utilizar para responder lá na primeira fase são esses aqui, ó, que está dentro lá do nosso recurso educacional digital. Nós já enviamos para as escolas, por exemplo, agora no Super Desafio Prova Paraná, foi enviado para muitas escolas ali, diretores, no decorrer desse ano. Nós podemos estar mandando para as escolas novamente, mas no próprio recurso ali, quando você pega uma atividade no formato quiz, estão vendo lá em cima, na barra de endereço, que está assim, ó, quiz. Quando é uma atividade no formato quiz, você pode escolher modo papel e daí logo abaixo vai ter lá, imprima os cards. Daí você imprime ali. Para essa atividade, no mínimo ali, digamos que a sala seja bastante numerosa, digamos que ela tenha lá, vou pegar lá 35 alunos. Talvez para alguns não seja tão numerosa, mas eu já acho, né? Então, digamos que são 6 times de 5 integrantes. Então, você só tem que ter 6 cards desse daqui, 6 key cards, porque cada um desses daqui vai ser entregue para o time 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ah, Wilton, mas como que o estudante vai fazer para responder? Vocês estão vendo aqui, ó, cada lado do card, ele tem uma letra A, letra B, C e D. Então, o estudante, lá, o capitão do time, ele vai mostrar essa carta, voltando só bem lá no começo, que ele tem uma espécie de um tutorialzinho, ó. Ele vai mostrar a carta lá para o professor que vai utilizar o aplicativo do Wayground para fazer a leitura. Então, ó, o correto é colocar a carta bem retinha ali, com o número para cima, o número não, é a letra para cima da questão que ele está respondendo. Escolher a letra A. Deixa a letra A para cima, bem retinho, não coloco a mão na frente, não deixo ela ali inclinada, né? Depois que respondeu, tampa a carta ali, coloca para baixo na mesa, porque se o celular do professor, o aplicativo, pegar novamente essa carta tiver mudado de posição, vai mudar a resposta. Então, o estudante lá, a equipe respondeu, pode baixar. E faz assim rapidinho para não ter problema. Então, vai ser entregue uma cartinha dessa para cada uma das equipes. E aqui, nós temos um videozinho tutorial de como funciona. Eu vou passar bem rapidinho aqui para vocês, para mostrar ali como que é fácil, né, para fazer a leitura dos cards. Isso numa sala, utilizando ali com todos os estudantes. No caso ali vão ser 5 equipes ou 6 equipes, dependendo da quantidade, né, de estudantes na sala. Vou em iniciar um teste ao vivo, modo de papel, seleciono as abas e imprimo os cards se for a primeira vez. Atribuo então a turma em que vou aplicar a atividade, clico em próximo. Vai aparecer o número do card e o nome dos alunos correspondentes que eu devo entregar cada card. Salvar. Clico em começar. Quando abrir essa página, eu já abro o aplicativo Quizzes no meu celular. Clico em modo papel, começar. Já puxo então a atividade, clico em cima. Vai dar o tempinho, então, para aparecer na tela do computador ou da televisão. Dou o tempinho para eles responderem. Clico em Respostas de verificação. E utilizo o celular, então, para fazer a leitura dos cards. Aparece o nome dos alunos. Se eles acertarem, aparece em verde. Se a resposta estiver incorreta, aparece em vermelho. Depois de verificar que todos responderam, eu vou em Enviar. Nisso, já vai aparecer na tela para todos verem quem errou e quem acertou a questão. Eu clico então em Terminar teste. E ver relatório. Então, pessoal, bem fácil e simples ali de usar o modo papel, né? Lembrando que daí as outras fases ali a gente vai utilizar outros formatos, né? Então, como foi falado ali, deixa eu só voltar nos slides, vamos pegar lá a segunda fase. A segunda fase,
o professor vai precisar que os estudantes tenham um dispositivo, né, um por equipe ali, que, por exemplo, o capitão do time vai estar respondendo, né? E uma coisa bem importante, pessoal. Na primeira fase que nós temos ali o modo papel, no caso ali do vídeo, o professor ele atribuía a uma turma. Nesse caso, o professor não vai atribuir nenhuma turma porque ele não vai precisar que fique lá o nome de cada um dos estudantes. Então ele sabe, por exemplo, que o card P1 lá do player 1, participante 1, vai ser da equipe 1 e assim por diante. Então ele não atribui uma turma nesse caso aqui dessa atividade da Olimpíada do Conhecimento SAEB. Na segunda fase ali, daí os estudantes precisam desse dispositivo e o professor ele vai iniciar a atividade lá no Playground utilizando o modo clássico, com a opção golpe escudo. Eu vou entrar aqui na minha conta e vou mostrar para vocês. Deixa eu achar uma atividade aqui da minha biblioteca, uma qualquer aqui. Deixa eu achar uma que tenha bastante questões. De 10 questões, não são muitas. Mas ele vem aqui, ó, no Comece Agora, achou a atividade, né? No caso vai ser a atividade do SAEB, modo clássico, esse aqui, ó. E ali a opção, estão vendo onde eu estou passando o cursor do mouse, golpe escudo, a quantidade de tentativas deixa uma tentativa ali, depois nos outros materiais está explicando bem certinho. E depois ele vai começar a atividade, o estudante vai pegar lá o número do código do jogo, né, para poder entrar, cada estudante de cada equipe, né, eles vão trabalhar em equipe lá, pensando para responder, mas um só vai estar logado nesse momento para ir fazendo as respostas, né, e respondendo ali dentro do recurso. E no final, acho que eu vou pegar a mesma atividade aqui, na final, na terceira fase, ele vai utilizar aqui o pico da maestria, que é essa montanha aqui, né? E vai atribuir daí, lembrando que ali as atividades de língua portuguesa e matemática serão todas misturadas. Pessoal, então acredito que seria isso. Sei que vai surgir muitas dúvidas. Esse vídeo nós estamos fazendo justamente pelo seguinte, dia 26 agora de setembro, que vai cair numa sexta-feira, nós faremos 2 meets tira dúvidas e orientações a todas as nossas escolas, né? Uma na parte da manhã às 10 horas e uma na parte da tarde às 14 horas. Tá indo junto com os materiais ali por e-mail para vocês e talvez a gente vai estar mandando ali também no grupo dos diretores, né? Vai ser mandado, além do link da Meet para vocês participarem, um forms que vocês vão colocar lá o nome do aplicador que vai participar dessa Meet de orientações e de um pedagogo. Porque no dia lá da Olimpíada, dependendo do tamanho da escola, vai precisar de mais de um aplicador, porque vai ter várias turmas, né, de nonos anos e terceiras séries, mas no caso tem que ter um professor aplicador para estar participando dessa Meet de tira dúvidas, né, de orientações, e um pedagogo, que depois eles farão um repasse lá para os outros aplicadores. Então, de preferência, um professor que ele conheça bastante o nosso recurso, né, para depois estar fazendo esse repasse. Então, nós vamos enviar antes esse vídeo para que vocês assistam e depois, lá no dia da Meet, vocês já cheguem tirando as dúvidas, né? E no mês de outubro nós teremos mais um momento formativo, não serão para todos os professores de todo o NRE, vai ser mais específico aqui para os professores do da cidade de Cascavel, uma formação presencial. Só que assim, os professores, por exemplo, que digamos, na minha escola lá já foi aplicada a Olimpíada, foi aplicado lá no começo, eu vou fazer essa presencial ali, que vai falar da Olimpíada também, sem problema nenhum, você vai estar reforçando o teu conhecimento, você vai ajudar os outros colegas que talvez, tipo, a minha escola ela vai pegar ali bem o dia que é o foco, né, que a gente colocou, digamos assim, de maior destaque ali para a Olimpíada do SAEB de 13 a 17, mas as escolas já podem começar a partir desde o dia 1º. Então, você pode estar ajudando ali na hora da própria formação, né? Falar, lá na minha escola a gente já aplicou e dessa forma a gente tentou, deu certo, aconteceu esses problemas. Nós vamos trocando as nossas experiências ali, o nosso aprendizado. Beleza, pessoal?
muito obrigado pela participação de vocês, né? Pela participação ainda não, né? Vocês vão participar lá no dia 26, mas espero que esse material possa contribuir, né? Possa esclarecer um pouco das dúvidas, e nos encontramos lá no dia 26 para alinhar mais algumas coisas e tirar as dúvidas que vocês podem ainda ter a respeito dessa Olimpíada. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.